Olá, amigos colecionadores, cinéfilos, amantes da sétima arte em geral. Eu sou o Ricardo Sócio. Hoje tenho aqui ao meu lado o Felipe Fonseca, conhecido de todos nós, dispensa maiores apresentações aí no mundo dos amantes do cinema, dos blogueiros, dos casters, etc. E hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente. A gente vai falar não de uma resenha de filme, não de equipamento. O que a gente vai falar é uma discussão um pouco teórica sobre o universo do cinema, né? O temazinho do nosso vídeo hoje é a quem pertencem os filmes, ao diretor ou ao público, e o enfoque é admissível que um diretor modifique um filme já lançado, já abraçado pelo público, né, lançando uma nova versão, uma nova edição desse filme? E aí, Felipe? Bom, eu acho que o filme pertence aos cineastas, né? Eu digo cineastas porque o diretor é a cabeça criativa, né? Ele que toma as principais decisões do que será essa obra, do que vai ser essa obra, mas ele também tem que estar de acordo com o fotógrafo, com o compositor da trilha sonora, com a direção de arte, enfim, tudo isso tem que ser pesado. Mas eu acredito que a partir do momento que o filme estreia, que o filme está no cinema, e que o filme, enfim, torna-se público, o público também passa a ter direitos sobre esse filme, passa a ter também propriedade sobre esse filme. A gente pagou o ingresso, foi lá assistir, compramos o filme, assistimos na TV, aquele filme passa a ser das pessoas, passa a ser de todo mundo que assistiu e viveu aquela experiência. Com filmes que já tem uma maior data, e acho que aí começa a ficar complicado, né? Filmes que já estão no nosso inconsciente, que já fazem parte da nossa vida, né? Eu acho muito complicado os cineastas virem e querem fazer modificações, muitas vezes definitivas, nessas obras, que muitos, milhares, milhões de pessoas já conhecem, enfim, já assimilaram aquilo. Acho que então, as decisões, enfim, até o filme ser lançado, o filme é dos cineastas, eles fazem o que eles quiserem, mas depois que o filme estreia, aquele filme que estreou, seja a versão que for, aquela versão que foi dada como final e colocada para o público, aquilo também passa a ser do público, né? Não direitos, enfim, institucionais, enfim, mas o direito de ter aquela obra do jeito que ela foi apresentada. Essa é a minha opinião. Não é que o filme caia em direito caia em domínio público no sentido jurídico, né? Mas vamos dizer que o público tenha o direito afetivo mesmo, na verdade. Não existe isso legalmente, não sei, mas é o direito de ter aquela obra do jeito que a gente viu pela primeira vez, né? Então, quer dizer, aquele filme que já se incorporou ao consciente e ao inconsciente coletivo, a gente tem, eu também acho que a gente tem o direito a rever sempre aquela obra da forma como ela foi concebida primeiramente, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem, assim, essa nossa discussão, ela é pautada, assim, principalmente hoje, em razão da alteração. O que puxou a ideia desse vídeo, né, o Felipe, nossa ideia do vídeo, foi, eu acho, que o lançamento de Star Wars, né? Que mais uma vez o George Lucas vai mexer no filme, né? A gente viu no lançamento do Blu-ray que ele já vai inserir uma cena que não existia na trilogia original. Não, né? Exatamente. Uma cena do Luke montando, né, o novo lightsaber dele. E, inclusive, eu vi um vídeo aqui na internet, um fã entrevistando o Mark Hamill. Eu vi isso aí também. E o Mark Hamill disse que não lembra de ter... assim, ele falou, não sei, minha memória pode, mas eu não lembro de jamais ter rodado essa cena. Verdade. O que levantaria a questão de que isso foi refilmado, possivelmente até recentemente, pelo George Lucas, só para colocar nessa edição. Então, enfim, os fãs adoram, todo mundo vibra, né? As cenas novas, é legal, é válido, eu não sou nada contra isso. Não sou contra, por exemplo, e aí não sei se a gente já pode entrar nesse mérito do Star Wars. Não, pode ir, vamos. Então, eu sou contra, por exemplo, o George Lucas, as imposições que ele faz, porque eu não sou contra ele fazer enfim, remasterização, colocar novos efeitos, modificar coisas para que fiquem de acordo com a nova trilogia que ele criou. Eu não sou contra nada disso. Eu sou contra a tentativa, e isso é fato, assim, no caso do Star Wars e do George Lucas, de simplesmente sumir com as versões originais. Então, eu recentemente adquiri fechei, né, a trilogia original em DVD,
só que as edições duplas, né? A edição que vem com as novas versões remasterizadas e os discos com a versão original. Mas você sabe, Felipe, eu pensei nisso aí algum tempo atrás e eu não sei se a informação que me passaram nos fóruns da vida aí é correta. Mas me parece que mesmo essa versão que está naqueles DVDs não é mais a versão original, que seria a versão de Laserdisc já, que foi lançada aí há uns 15 anos atrás. Também não é legal porque há um descaso do George Lucas com as versões originais de cinema, porque as versões remasterizadas já são as versões alteradas, as versões que estrearam nos cinemas antes da nova trilogia, né, remasterizadas, já vinham com alterações digitais. Foi em 97, né? Por aí, né? Acho que por aí. Exatamente. Foi exatamente 1 ano, 2 anos antes já do... Já foi com aquela inclusão daquela cena, no Retorno de Jedi, quando o Império cai, tem aquela festa em todos os planetas, né? Exatamente. O Jabba the Hutt já modificado. Exatamente. Né? Já não era no primeiro filme, assim, né? Você disse que você não é contra, né? A modificação, por exemplo, dos efeitos para adaptar a... Olha, eu não concordo muito não, Felipe, pelo seguinte, olha que coisa, né? O Star Wars ele ganhou um Oscar de efeitos visuais em 1977 ou 78, justamente pela conquista, pelos avanços, né, dos efeitos especiais que foram revolucionários naquela época e que, inclusive, foram o pontapé da construção da ILM, né, que hoje é a mais conceituada empresa de efeitos visuais, né. Quer dizer, você pega um elemento que ganhou um Oscar em um filme, entendeu? E depois você retira ou modifica aquilo. É a mesma coisa que você pegar um ator que ganhou um Oscar no filme e depois você digitalmente apagar aquele ator e colocar um outro no lugar. Né? E aliás foi feito, né? Na cena final de O Retorno de Jedi, aparecia o Obi-Wan velho e o Anakin velho também, carecão, cheio de cicatrizes, né? Quando eu comprei a trilogia em Blu-ray eu tomei um susto, porque apareceu o Hayden Christensen lá no final, eu falei, pô, mas esse moleque nem era nascido. Em DVD, né? Não em Blu-ray. Exato, desculpa, em DVD. Esse moleque nem era nascido na época que o filme foi feito, né? Quer dizer, como é que fica um registro histórico disso? Daqui a alguns anos alguém vai ver o filme e fala, nossa, realmente tinha que ter ganho um Oscar, porque se esses efeitos foram feitos em 1977, eram assombrosos, né? Eu acho que não devia mudar. Bom, Ricardo, eu concordo totalmente com o que você disse, e quando eu digo que eu não sou contra os cineastas, né, fazerem a manipulação digital, enfim, remasterização, colocar novos efeitos, eu não sou contra desde que as obras originais sejam mantidas para nós, o público. Então, como eu disse para você, nesses DVDs, né, que vem com a edição original, mas que não é tão original assim, porque, por exemplo, já vem com aspecto de tela picotado. Eu não sei quais outras diferenças tem, né, com o que você diz com relação ao Laserdisc e tal, mas já não vem com aspecto de tela correto, quer dizer, já não é tão bacana assim. Esses filmes, né, os originais, não foram remasterizados, como a gente está vendo agora com o Blu-ray, as maravilhas que eles estão fazendo com grandes clássicos do cinema, de que recuperar a imagem para, enfim, negativos que não estavam em boas condições, enfim, esse tipo de remasterização que deveria ter sido feita nos Star Wars originais. Mas não foi. As obras originais, o George Lucas simplesmente abandonou. Os DVDs duplos, né, os DVDs que vêm com as versões originais de cinema, é imagem chuviscada, é imagem de qualidade ruim, assim, eu diria até pior que VHS. Isso eu acho lamentável, né? Porque, enfim, e aí as versões novas dele vêm uma apresentação belíssima, som, áudio e a imagem de primeiríssima qualidade. Mas eu acho errado isso, quer dizer, ele tá enfiando goela abaixo, assim, a versão que ele quer, e parece que ele nunca se decide que versão que ele quer, né? Cada hora ele acrescenta alguma coisa, muda outra coisa. Agora falaram que vai ter em 3D, quer dizer, ele vai tirando para todos os lados, mas aquelas obras originais, justamente que você falou, que foram já reconhecidas, premiadas, foi um grande, né, marco no cinema, e particularmente nos efeitos especiais no cinema, ele simplesmente parece que não quer mais. E em Blu-ray, o lançamento anunciado, parece que aí abandonou de vez, não teremos as versões originais em Blu-ray. Né? Vai ser só as versões remasterizadas e provavelmente nem as do DVD, né? Novas remasterizações. E é uma coisa engraçada, né? Porque eu acho que isso prova que ele é um cineasta de uma obra só, né, Felipe? O cara fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Ele é completamente imerso nesse universo que ele criou, né? Ele não sai disso nunca, né?
E o Senhor dos Anéis, Felipe? Você acha que as versões estendidas... Você que é um fã de Senhor dos Anéis, a gente sabe. Você acha que as versões estendidas, elas acrescentam a obra? Eu acho que acrescentam muito, assim. E não só para os fãs dos livros, não só para quem já conhece a história. Acho que quem nunca assistiu, assim, as versões estendidas são realmente... torna a experiência maior e mais complexa, né? Por exemplo, no primeiro filme, na Sociedade do Anel, a gente... na versão original de cinema, né, passa um determinado tempo ali no condado, né, na apresentação da Terra do Frodo, do Senhor dos Hobbits, que é relativamente curto em comparação ao resto da narrativa. Mas aquele local é muito importante porque os personagens vão sofrer e passar durante o resto da jornada deles, que é a lembrança e a saudade desse lugar maravilhoso, que talvez seja o único lugar ainda intocado naquela situação que se encontra a Terra-média. Então, na versão estendida, aquele período ali do condado é maior, então a gente conhece outros personagens, assim, eu acho que o espectador tem a oportunidade de, assim como nos livros, nesse livro específico, né, no primeiro, de ter um envolvimento maior com aquele local, que vai ser muito importante para o resto da jornada. Então, eu acho que acrescenta, não é aquela versão estendida que a gente está acostumado a ver, que é só firula, que é só, enfim, para faturar grana, né? Realmente acrescenta peso. Sobre as Duas Torres, especificamente, né, o segundo filme, aí eu acho que, assim, sem discussão, a versão estendida é muito melhor. É muito melhor. Porque, na minha opinião, o primeiro e o terceiro filmes, versões de cinema mesmo, são obras-primas, são incríveis. O segundo, eu sempre achei um pouquinho mais fraco, apesar dele ser muito legal, né? Tem a Batalha do Abismo de Helm, por isso ele é até o favorito de muitas pessoas que eu converso, mas em termos, né, de narrativa e tal, de construção, eu acho ele um pouco aquém dos outros dois. A versão estendida conserta tudo isso. Por quê? Porque as Duas Torres, especificamente, tem uma narrativa muito complexa, porque tem muitas histórias ocorrendo ao mesmo tempo. Então é muito difícil a montagem, enfim, até nos extras, né, no making-of desse filme eles falam muito disso, né, a complexidade da montagem das Duas Torres, que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E acho que na versão estendida tudo se resolve de maneira melhor. Então a versão estendida das Duas Torres, particularmente, eu acho que acrescenta assim muito ao filme, né? Mesmo para quem, enfim, é fã ou não é fã, independente de qualquer coisa. Mas é um caso que eu acho diferente, né, do que a gente estava falando do Guerra nas Estrelas, né? Porque o Peter Jackson não sumiu com as versões originais de cinema, elas estão aí. Foi até lançado em Blu-ray, né, independente da qualidade, mas enfim. Até porque eu acho que no caso do Senhor dos Anéis, o que aconteceu é que realmente para o cinema ia ficar realmente uma versão muito longa do filme, né? Então eu acho que foi uma opção editorial já pensando em ter essa versão futuramente lançada, a extensão dessas... Então, quer dizer, eu acho que não houve ali um comprometimento da obra original, porque eu acho que desde o início a intenção já era que essas versões estendidas fossem a obra em si completa, né? De maneira nenhuma. Durante o extenso, né, making off e documentários que tem nas versões estendidas, né, que é um grande atrativo, eu sempre falo, né, nessas versões estendidas, talvez o maior atrativo não sejam nem os filmes, é o material extra, que é magnífico, assim, o maior compêndio de documentário, assim, de bastidores de filme que eu já tive a oportunidade de ver, então vale muito a pena. Ao todo tempo, né, você vê que desde o começo da pré-produção lá do primeiro filme, eles falam, isso vai pro DVD, vai pra versão estendida, isso já estava na cabeça deles. Mas o próprio Peter Jackson diz que as versões que foram pro cinema, né, são a melhor. Ele acredita assim que não deve nada às versões estendidas. Aquilo é sim a visão dele, é a versão do diretor, ele que fez a escolha, mas obviamente ele, como diretor, também sabe que 3 horas atualmente bate ali no limite, né, de você conseguir fazer várias sessões do filme, do público assistir de maneira tranquila, né? Então ele sempre teve isso em mente, mas sabia que por causa do DVD, ele poderia lançar essas versões estendidas com mais coisa para o pessoal poder se aprofundar. Sim. Então, um outro filme assim, um que eu gosto bastante, cara, e é o ET. Existem alguns filmes que a maioria dos filmes, né, eu acho que eles são documentos da época em que eles foram feitos, né? A gente tem o exemplo do ET, em que o Spielberg, no lançamento do DVD, determinou que houvesse modificações. Primeiro, a inclusão do ET, o bonequinho digital, né, um personagem de CGI no lugar daquele boneco, o que eu achei já inaceitável, porque aquele boneco feito pelo Carlo Rambaldi é uma obra de arte, aquele boneco emocionou gerações, né?
Não era um personagem para ser descartado, aquele bonequinho. Que tem todas as expressões, tudo mecânico, tudo, quer dizer, aquilo é uma obra de arte e de engenharia. E foi trocado por CGI, eu acho que não acrescentou nada, né, naquele ET de computação gráfica. E quando eu falei do filme que é um documento da época em que ele foi feito, a gente tem a questão das armas na mão dos policiais, né, nas mãos dos policiais, que o Spielberg determinou que fosse removido. Eu acho que em 1982 não existia essa preocupação ainda de que, né, arma perto de criança é uma coisa que não combina, não sei o que lá. Não existia essa preocupação politicamente correta a esse ponto, né? E eu acho que isso desvirtua, em um certo grau, o documento do que o filme é da época em que ele foi feito, né? Desvirtua muito, né? No caso específico de ET, na cena em que... Porque eles tiraram as armas, né, nessa versão remasterizada, de todo mundo, né? Uhum. Nas cenas que mais pro final do filme, né? Nas perseguições, né? Todo mundo que tinha uma arma na mão é substituído por walkie-talkies, né? Mas o maior exemplo de como desvirtua e prejudica tremendamente o filme, essa versão remasterizada, é na clássica cena que o Elliot está com o ET na cestinha da bicicleta, vai correndo em direção ao policial, e o policial vem com uma 12 apontada para eles na bicicleta, ele fecha o olho e aí começa a voar a bicicleta. Uhum. Na versão remasterizada, o policial foi retirado, então é corte direto para a bicicleta, quer dizer, não corta para nada, então a gente não sabe por que ele está fechando o olho, ele está fugindo do quê, e você quebra totalmente a tensão que todo mundo tinha, né, quando assistiu pela primeira vez o filme, daquele policial que nem aparece o rosto, né, é aquela figura autoritária, cortada aqui o pescoço para baixo, e isso perde totalmente, quer dizer, eu acho realmente tosca que eu não sei se você percebeu na trilha em DTS do filme do ET. Na cena em que a bicicletinha vai sair voando nessa parte que você acabou de mencionar, a música está editada de uma maneira ridícula. A gente vê que tá faltando compasso da música ali, quer dizer... Sim. Eu não sei se você porque não bate, né? Não, eu não sei se você conseguiu perceber isso, assim. A música, de repente, ela tá numa toada, de repente dá um fade ali, um dissolve para uma outra... porque a cena ficou mais curta, né? Então logo a música ficou mais curta. Eles tiveram que editar a música também, né? Quando você coloca a versão do John Williams tocando com a orquestra ao vivo, isso foi arrumado. Mas na trilha em DTS, ela tá com problema, né? E acho isso, assim, lamentável. No caso do ET, também, na época que eles lançaram, eu tenho, por exemplo, e me arrependo até hoje, eu só tenho a versão dupla, que veio a versão remasterizada e o disco de extras. E extras também, muito bons. Mas aí, eles lançaram também uma edição tripla que vinha com a versão original. Eu me arrependo porque eu não comprei essa versão com os 3 discos, né? E eu tenho medo de, quando sair em Blu-ray, não vir essa versão original. No Spielberg eu confio mais do que no George Lucas. Então eu acho que mesmo em Blu-ray a gente ainda vai continuar tendo a opção de ter a versão original. Assim, pelo menos é minha fé, né? Mas eu acho que desde que se mantenha isso, aí que tá. O Spielberg tem direito de fazer isso com a obra dele? Eu acho muito discutível, né? E não acho bacana, né? No caso do ET, o que ele fez, eu não acho legal. Agora, que a obra é dele, né? Ele pode fazer mudanças. Eu acho que nem é assim, se o diretor pode ou não pode. Poder, ele pode. O filme a questão é assim. Se ele deve, né? É uma questão de ética em relação ao público dele, né? Exatamente. De respeito mesmo ao... E, Felipe, por exemplo, pode falar. Ainda no ET, né, como eu disse, eu tenho uma versão dupla que vem só o filme remasterizado e o disco de extras. Eu acho que o que deveria acontecer nesses casos é que a gente nunca deveria ficar sem a versão original. Então não pode existir uma versão tripla e uma versão dupla. Todas as versões, seja qual for, seja a embalagem que for, tem que trazer as 2 versões do filme, para que a gente nunca saia prejudicado. Porque eu não consegui a versão tripla, por exemplo, porque ela acabou muito rápido. Então, eu não tive como. E aí depois, enfim, aí já estava com preços absurdos pelos revendedores e atualmente, eu não sei, eu prefiro esperar o Blu-ray para ver o que vai acontecer do que pagar o olho da cara nessa edição em DVD. Mas eu acho isso aí que eu acho que é a sacanagem, né? Eu não sou contra ele fazer a versão dele e tal, mas desde que sempre venha no pacote a versão original que a gente conhece no cinema. E se possível,
quando eles vão remasterizar tudo, remasterizar também, melhorar, limpar a imagem, deixar tudo lindinho a versão original. Não abandonar que nem o George Lucas fez com Star Wars. Quando a gente começou a conceber a ideia de fazer esse vídeo, esse bate-papo, eu postei umas enquetes nas comunidades do Orkut, né, do pessoal de colecionador, e eu acho que 90% das pessoas disseram exatamente isso. Ninguém se opunha às novas versões. O problema, todo mundo não aceitava, é que eles desaparecessem com as versões originais, né? Exatamente. É um grande problema. Felipe, a gente tem alguns casos em que a gente já chegou à conclusão que, eticamente, assim, em relação ao respeito ao público, seria inadmissível essa modificação, embora o diretor tenha o direito de fazer. Em que casos você acha que o diretor tem o direito, mesmo ético, mesmo sem desrespeitar o seu público, tem o direito de fazer a modificação? A modificação. Eu, por exemplo, os exemplos clássicos, né, quando a edição final foi imposta pelo estúdio, né, que o estúdio foi lá e meteu a mão Eu acho que esse seria... Você acha que esse seria um caso? Ou mesmo assim a versão que foi para o cinema inicialmente passa a entrar para o registro histórico? Eu acho que o diretor, como você disse, nos casos, isso a gente sabe que acontece sim. Não é o caso, por exemplo, do George Lucas, do Spielberg, porque eles têm o poder, existem alguns cineastas que têm o poder de lançar a versão que quiser. Agora, por exemplo, tem um cineasta que tem edições do diretor de muitos filmes, que é o caso do Ridley Scott. O caso para pegar um dos filmes dele, que tem versão do diretor, versão estendida, enfim, versão X, o Blade Runner. No Blade Runner, de fato, mesmo quando foi lançado, tinha coisas que ele queria, enfim, e que não puderam ser colocadas por imposição do estúdio. Notadamente, a narração em off, porque o estúdio, enfim, impôs aquilo, e o final também, o final feliz, com a cena explicando e tal, e o Deckard falando que... esqueci o nome da menina agora, da Shan Yang, da personagem. Ia sobreviver e tal, enfim. O final feliz. Isso eu acho errado. Então eu acho que depois que o Ridley Scott... Porque aquele foi um dos primeiros filmes dele. Depois que ele se tornou o Ridley Scott e aí passou a ter poder, ele pôde chegar e finalmente lançar o filme do jeito que ele queria. Mesmo assim demorou, porque antes teve outras versões, né? Teve até a versão do diretor, que ainda não era a versão do diretor. Eu sempre falo para os amigos meus, quando a gente conversa de cinema, sobre o Blade Runner. Eu acho que o Ridley Scott, um dia ele ainda vai entender o que ele quis dizer com o Blade Runner, entendeu? Aí ele vai lançar a versão interpretada, porque eu acho que nem ele ainda sabe exatamente o que aquele filme quer dizer, sabe? Eu acho que você vê que nas entrevistas dele, ele fala um monte de coisa, cada hora, aquela cena do unicórnio, que era do A Lenda, e de repente ele resolveu que a cena era para entrar no... Se você assiste os extras, você vai ver que foram rodadas na cena em que o Rutger Hauer encontra o criador dele, e ele vai estrangular o criador. Nos extras, tem o olhinho do criador brilhando lá, como brilha os olhos dos... Quer dizer, existia até uma ideia de que o próprio criador fosse um replicante também, né? Quer dizer, foi uma salada ali, né? E essa versão que foi rodada, portanto, devia estar nos planos do Scott, não foi para... Agora, no caso específico do Blade Runner, teve uma confusão. Então, de fato, a imposição do estúdio de ter a narração em off realmente é uma coisa triste, né? Porque o cineasta não pôde lançar o filme do jeito que ele gostaria. E é algo, assim, muito radical, né? É algo que afeta o filme inteiro. A gente aprende isso na primeira aula de roteiro no cinema. O recurso da narração em off, né? É um recurso, como se diz, uma bengala, né? Uma muleta que os roteiristas usam quando... costuma-se dizer, né, a gente no curso de roteiro, que para nunca usar a narração em off. Não é melhor do que o flashback, né? Exatamente. Então, realmente é algo que eu acho que prejudica bastante. Mas eu continuo achando, já que aquela versão foi a primeira versão lançada e o pessoal se apaixonou pelo filme com aquela versão tem que sempre estar disponível. E esteve assim, até essa versão maravilhosa que a gente tem com 4 ou 5 versões do filme, e então isso se manteve. E todas remasterizadas, né? Então, beleza. Mas, ainda para falar do Ridley Scott, tirando o Blade Runner, que teve imposição de estúdio e tudo, mas ele era um cineasta iniciante, um jovem cineasta,
Depois, ele não, assim, depois disso, e ainda nos dias de hoje, ele continua lançando versões do diretor dos filmes. Até o filme mais novo dele, no momento que a gente faz esse vídeo, que é o Robin Hood, tá saindo com versão estendida do diretor. Aí eu já não entendo. Porque o Ridley Scott já está no mesmo patamar do Spielberg e George Lucas no sentido de não sofrer ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem carta branca. Ele é um diretor que tem um nome que permite a ele fazer o filme que ele quer. Eu não entendo por que ele continua lançando o filme no cinema de um jeito e depois em DVD e Blu-ray com a dita versão do diretor. Isso que eu não entendo ainda no Ridley Scott. Muitas dessas versões acabam dando aquela impressão de caça-níquel, né? De ser uma... Infelizmente, eu acho que é o que acaba passando, né? O caso, por exemplo, outro filme dele que é o Cruzada, e infelizmente aqui no Brasil não foi lançada oficialmente a versão estendida, mas eu tenho essa versão estendida. É muito bom, assim. Eu já gostava do Cruzada muito, assim. Eu gosto muito desse filme. A versão estendida é melhor ainda, né? E na época que o filme estava para ser lançado, em que começou a passar... não tinha sido lançado comercialmente, né? Mas já tinha passado em algumas mostras, alguns festivais. Teve muita gente elogiando o filme, falando até de candidato a Oscar, tudo. De tão boa, né? No final das contas, eu continuo achando, mesmo a versão estendida ou a versão que foi para os cinemas, é um filme subestimado dele, porque eu acho um filme maravilhoso. Você acha que se um filme sofreu uma censura política, por exemplo, e foi lançado com cenas cortadas, ou você acha que aí é legítimo depois o diretor mexer no filme para quando futuramente, se for possível, ele incluir isso, ou lançar uma versão diferente no mercado internacional? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que até versões diferentes de filmes para o mercado internacional costumam ocorrer, né? Porque tem perfis diferentes, né? Mas aí, sem dúvida, quando existe a censura, eu não tenho dúvida de que, aí não tem jeito, né? A obra está sendo mutilada, o diretor está tendo que lançar de um jeito que ele está sendo imposto, né? Pela força, e aí não tenho dúvida de que se o público internacional ou se depois esse diretor tem a chance de mexer na obra e lançar do jeito que era para ter sido feito, aí eu não tenho dúvida de que é o correto. Né? Tem até um caso interessante, assim, que não cai nesse negócio da censura, mas o que você falou de distribuição internacional. Não sei se você sabe desse caso. O filme Orgulho e Preconceito, sabe? A versão mais nova? Eu assisti a versão que tem em DVD, eu não sei se há mais de uma versão. Eu assisti. Então, a versão que você viu em DVD, que tem aqui em DVD aqui no Brasil, é a versão, felizmente, é a versão da Inglaterra. A versão original, porque o filme foi rodado lá, enfim, a produção é toda da Inglaterra, e foi vista pelo resto do mundo. Mas eu não sei se você sabe que nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o final do filme é diferente. Acredite você, né? Tipo, e é um filme, né? Que não é um filme que, enfim, para levantar nada de, digamos, polêmica, né? Mas nos Estados Unidos o final é diferente. E se você pegar aí, não sei se você tem o DVD? Não. Nos extras tem essa cena. Assim, o filme acaba como a gente conhece, tá? Aqui no Brasil e no resto do mundo, tirando os Estados Unidos. No DVD tem como acaba nos Estados Unidos, porque assim, o filme vai até onde a gente conhece ele, aqui na nossa versão, mas nos Estados Unidos tem uma cena a mais. Legal. Então o final muda. E nos extras do DVD que temos aqui tem esse final. E eu achei isso, quando eu descobri, eu fiquei muito, mas por quê? Eu não entendi, até hoje não entendo, por que nos Estados Unidos teve um final diferente. Assim, faço até ideia, é porque é um final um pouco mais que dá um fecho maior, né? E americano é cheio de querer fechar bonitinho, né? Mas enfim. Mas eu achei muito curioso porque é um filme que não levanta grandes questões, assim, polêmicas, né? E não teve nada em posição de... A versão do diretor é a versão que a gente conhece, felizmente. Mas nos Estados Unidos, o estúdio, que eu não me lembro agora qual que é o estúdio do Orgulho e Preconceito, decidiu mudar o final, quer dizer, acrescentar uma cena a mais e é um final diferente lá nos Estados Unidos. Vou rever essa cena aí. Eu levantei a questão da censura só porque eu acho que mesmo nesse caso, apesar do diretor ter todo o direito do mundo de mexer, né, de refazer, eu acho que mesmo assim a versão original deve ser preservada também, porque ela passa a ser não apenas um registro do protesto, que foi a intenção do diretor, como ela passa a ser um registro daquilo que a gente já falou, da época, né? Não, tem razão. Na época da ditadura aqui no Brasil, a gente sabia que o Estadão, a Folha, de vez em quando publicava uma receita de bolo na primeira página, né? Aqueles jornais são um registro da própria censura, do que a censura fez, do contexto histórico ali, né? Eu acho que mesmo assim a versão original
deve ser mantida, né? É que no cinema fica muito... o cinema está contado como uma das artes, né? A gente considera uma forma de arte, embora nem sempre seja, né? Ele pode ser simplesmente um negócio, ele pode ser simplesmente um entretenimento. Não que entretenimento seja uma coisa ruim, né? Mas ele também pode ser uma forma de arte. Como, por exemplo, eu acho que Blade Runner independente das 1000 versões, ele é mais do que puro entretenimento, ele é mais do que um filme, ele é uma obra de arte. Mas a discussão no cinema é engraçada, porque se a gente for falar de outros tipos de arte, né, por exemplo, se a gente for pegar um quadro, um livro, essa discussão acaba que nem ocorre, né? Porque é tão inconcebível imaginar, por exemplo, temos um quadro lá no Louvre, então se Da Vinci estivesse vivo, né? Então aí o Da Vinci foi lá e o Da Vinci pode chegar e retocar, essa discussão nem aconteceria, todo mundo ia falar não. Ponto. Exatamente, eu também acho. Mas o cinema funciona de um jeito, e tem outra questão também, o cinema é uma obra coletiva, apesar de a gente falar do diretor e tal, eu costumo dizer, que às vezes, né, a gente fala, o diretor, mas são cineastas, por quê? Não adianta nada fazer que nem o William Friedkin, por exemplo, fez com a Operação França. Chegar sem a autorização e consentimento do fotógrafo e modificar totalmente a fotografia do filme para o lançamento em Blu-ray. É uma obra coletiva, né? O diretor é a mente criativa ali, mas enfim. Então o cinema tem umas particularidades, né, que permite gerar isso. E o cinema tem um alcance muito maior, né? Tá na mão de todo mundo. A gente pode ter a obra em casa, todo mundo, né? Porque é uma obra reproduzível. Então a gente pode ter a obra original em casa, sim, ao contrário de um quadro. Né? Porque se fôssemos discutir, né, os pintores alterarem os quadros, a gente já está falando aqui, né, de... Essas modificações estão acontecendo justamente quando a gente passa a ter a oportunidade de ter a obra o mais próximo possível do original, que é o Blu-ray, né? Exatamente. O DVD ainda não era, apesar de quando a gente só tinha o DVD a gente achar que era muito fiel, né? Hoje é que a gente consegue ver, além do trabalho do diretor, ver também o trabalho do diretor de fotografia, né? Do técnico do engenheiro de som, né? Sim. Realmente é uma obra coletiva. Todos os cineastas sabem, o diretor sabe, né, que é diretor e fotógrafo, né, quando a gente vê making off e tal, para quem não é do meio do cinema, né, é só assistir um making off, você vai ver o diretor sempre junto com o fotógrafo é o braço direito do diretor, então é uma figura muito importante na concepção do filme. Uhum. Quem que manda na composição da cena, ô Felipe? É o diretor ou é o fotógrafo, na composição do enquadramento do plano que está sendo feito? Depende do diretor, Ricardo. Tem diretores que dão uma maior liberdade para o fotógrafo. Assim, a decisão sempre vem do diretor, porque o diretor já fez isso na decupagem do roteiro. Aliás, eu costumo dizer, isso é coisa minha, tá? Não é uma verdade, né? É a minha verdade, como você mesmo diria. O diretor, para mim, duas coisas fundamentais que cabem a um diretor, né? Que ele tem que fazer. Tirando isso, aí, enfim, é a decupagem do roteiro e a direção dos atores. E a gente sabe que tem diretor, por exemplo, que abre mão da direção dos atores, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, o enquadramento, tudo quem bola e quem faz é o diretor, né? Mas alguns dão uma maior liberdade, né? Ou tem uma maior parceria com o diretor de fotografia no set para ver o que é melhor e tal. Mas quem dá a palavra final sobre o quadro deveria ser o diretor. Se não é, e às vezes a gente tem como descobrir isso, seja por making off, seja por coisas que a gente lê, você pode ter certeza que esse diretor não é tão bom quanto a gente imagina que ele seja, né? Porque ele está abrindo mão de boa parte do trabalho dele. Né? Mas o diretor de fotografia é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, aí vai do conhecimento do diretor, né? Tem um diretor que nem o Scorsese, por exemplo, que sabe de cabeça, assim, como é que vai ficar o quadro dependendo da lente que usar, assim, ele sabe, ele tem esse conhecimento técnico também. Coisa que o diretor é bom que tenha, na maioria das vezes, mas às vezes não tem tanto assim. Então por isso que o diretor de fotografia está ali para auxiliar ele. O diretor tem na cabeça a ideia que ele quer, às vezes não sabe como colocar isso em prática, né? Porque a gente costuma dizer dentro do cinema que a fotografia seria a matemática dentro do set, né? É a parte mais complexa. Então o diretor de fotografia está ali para auxiliar o diretor a transformar em realidade aquilo que o diretor tem na cabeça dele. Que às vezes pode ser possível,
ou não ser possível. Mas por isso que o diretor de fotografia é uma figura tão importante, né? E porque ele tem ali, a equipe dele é muito grande também, né? Respondem a ele todos os câmeras, todo o pessoal que trabalha com a câmera, né? nas lentes, na mudança de rolo, o pessoal que vai preparar o traveling, que vai botar os trilhos, os operadores de grua, iluminação, quer dizer, a equipe dele ele tem uma grande responsabilidade dentro de um set, então ele seria, digamos, o segundo em comando, né? Se existe, né, uma segunda cabeça num set de filmagem, é o fotógrafo. Né? O poder dele é bem grande. Só duas observações que não tem muito a ver com o tema que a gente está falando aqui, mas você falou da decupagem e o Hitchcock dizia que ele se sentia meio entediado quando ele estava efetivamente filmando, porque ele já tinha o filme, era a segunda vez que ele estava fazendo o filme. Exatamente. O filme estava pronto na cabeça dele ele já sabia exatamente o que ele... Né, e outra, você falou da direção de atores, não é só no Brasil não, George Lucas é um notório diretor que odeia atores, né? É verdade. Não, eu já ouvi isso de várias pessoas, né, assim, colegas meus, né, odeio atores. É difícil ser cineasta odiando atores, né, mas tudo bem. Ele fala, eu fico sentado na minha cadeirinha, a minha única instrução é mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar. Pois é. E falando do fotógrafo, a gente teve aí agora a questão das alterações na imagem de Aliens, né, de Predador. Nós dois já fizemos vídeos a respeito disso, né? Se o pessoal quiser dar uma olhadinha no YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo e vai ficar facinho de achar. Só passando rapidamente, para a gente não repetir o que a gente já falou nos nossos vídeos, a nossa opinião. A minha opinião, eu acho que a granulação, no caso especificamente da granulação, eu acho que ela tinha que ser mantida porque o filme na época o filme foi feito com baixo orçamento, a gente usou uma película ruim e não sei o que lá. Olha, é aquilo que eu sempre falei, o filme é um registro também do contexto em que ele foi feito, quer dizer, você vai pegar um filme que tem os méritos de ter sido um bom filme às vezes, apesar de ter sido feito com um orçamento muito ruim, com película de baixa qualidade. O James Cameron mesmo deu essa desculpa pro Alien, né? Sim. Falou que usou um filme muito granulado e que ele não queria saber mais da granulação. E agora, na remasterização para Blu-ray, ele mandou remover. Eu já vi as capturas, você já deve ter visto também. Ficou muito bom. Eu não achei que foi aquele DNR básico que limpa, inclusive, os... mas aí eu tenho uma opinião, posso te interromper? Eu vi muita gente falando, né? Porque justamente a gente já falou sobre isso em vídeos nossos, e o pessoal que é contra, né, a granulação, né? Porque as duas torcidas, né? Tá vendo? Ficou bom. É possível fazer a redução, né, dos grãos e ficar bom, que nem a gente viu nas capturas. Se bem que, assim, apesar das capturas serem bacanas, eu acho que a gente só vai saber mesmo na hora que a gente tiver na mão e ver na TV. Mas, assim, assumindo essas capturas, né, que realmente estão muito boas, em comparação com outras capturas de filmes bons que a gente conhece, eu acho que, na verdade, não é que foi feito uma grande, assim, né, o James Cameron realmente possui, assim, acesso, e tem um pessoal que trabalha com ele que é dos melhores, né, em termos de tecnologia. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte: a granulação que ele dizia não era tão grande, ele estava fazendo tempestade de copo da água. Sim, sim. Porque se tivesse mesmo tudo de granulação que ele falou que tinha, não seria possível fazer o que a gente viu que foi feito nessas versões por essas capturas. É impossível, é fisicamente impossível. O que aconteceu então? Na verdade, os filmes não eram tão granulados assim, simplesmente. Pode ser. Então, aí tudo bem. Aí ele conseguiu, né, dar uma amenizada sem chamar muita atenção. Porque se de fato fosse muito granulado, não ia ter como ficar a imagem assim, me desculpe. Ele estava fazendo uma tempestade no copo da água, na verdade, falando que era muito granulado, enfim. E eu até disse isso naquele meu vídeo que eu falei, né? Em DVD a gente nunca pôde saber, né? Porque não dá pra... Em DVD não parece que mas a gente também não tem como saber se é. Mas vai ver que não era, tanto assim mesmo. Essa granulação, a gente sabe que ela é meio que uma assinatura também dos anos 80, né? Se você pegar o De Volta para o Futuro, aqueles filmes todos, eles têm essa... E tudo baixo orçamento. Era uma época em que muita coisa boa era feita mais na criatividade do que no dinheiro. Daí, né, muita coisa assim mais granulada, filmes com contraste não tão bom, enfim, usava-se muito refúgio, então é uma característica da época, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tem um exemplo, como eu comentei antes, né, filmes que já estão na nossa memória, filmes que já fazem parte da nossa vida, em que eles vêm e querem modificar. Mas a gente tem um exemplo agora recente, que é o Avatar,
filme desse ano, e um dos filmes mais vistos, enfim, por todo mundo, né? É um daqueles filmes, né, que todo mundo viu, e tá na cabeça de muita gente, e vai ser lançado agora as versões, o box, né, especial em DVD e Blu-ray, e trará versões estendidas do filme, né? Digo versões porque é mais de uma mesmo. Então, assim, o filme já tá aí, já acabou de sair, tem quase 3 horas de duração, a versão original de cinema, mas já vai ser lançado com cenas estendidas, né? O que você acha disso, Ricardo? Não, eu acho que é aquilo que você já disse, né? Quer dizer, o filme podia perfeitamente já ter sido lançado, né? O Cameron tá entre aqueles que têm o direito de fazer o que ele quiser no cinema, porque o cara, toda vez que ele solta um filme, ele é recordista absoluto de bilheteria, ele bate os recordes e vai lá pra cima, e ele pode gastar o quanto ele quiser, porque os estúdios sabem que ele vai recuperar em dobro aquilo que, no mínimo, né? Aquilo que ele gastou. E ele é um pouco independente também, porque assim como o Jorge Lucas, porque a gente só falou, parece que a gente está falando mal deles, né? Mas eles são também até um pouco independentes, porque eles tiram do bolso também para botar nos filmes. Né? E isso é a definição de cinema independente, é você fazer do próprio bolso. Sim, e outra coisa, 3 horas para 3 horas e 15, né? Vamos combinar que não foi por uma questão de conveniência, de duração, de conforto do espectador, que isso foi editado desse jeito, né? Quer dizer, sim. Tinha aquela história que eles não sabiam o efeito 3D, o que ia causar nas pessoas. Mas é verdade, quem ficou 3 fica 3 e 15, né? 3 e 15, até porque a gente sabe que esses filmes, eles têm aquelas sneak previews lá em Los Angeles, né? Naqueles cinemas escondidinhos lá no fim da cidade, que eles testam as plateias lá, né? E ficam anotando, na saída tem o pessoal que fica perguntando, fazendo questionário lá pros espectadores, né? Sim. Então eu acho que acaba caindo um pouco na história do caça-níquel, viu? Eu acho que essas versões já podiam ter sido incluídas e não foram, só para incrementar depois o DVD e o Blu-ray, né? Pra ter coisa nova, né? Foi até lançado no cinema de novo com sim. É o típico exemplo do Double Dip, porque, como você disse, até no cinema o filme passou de novo, 2 meses depois de ter passado, encerrado o primeiro ciclo de sei lá. E ainda há de ter a versão em 3D para o grande público, né? Não, e então, sem falar que o Blu-ray foi lançado e alguns 3, 4 meses depois, 3 meses, né? Já sai o próximo Blu-ray do mesmo filme. Quer dizer, a Fox teve a decência de avisar, né? Não, quem quiser comprar essa agora compra, mas vai ter a outra com. Mas enfim, né? E foi recordista de venda mesmo assim. Cai naquilo, né? Entretenimento, eles estão faturando. É inocência a gente achar num caso desse, por exemplo, específico, né? Enfim, eles estão faturando o máximo que puderem faturar e vão continuar. E, assim, como espectador, assim, por exemplo, para comprar o filme, e eu não comprei o filme. Eu gosto do filme, lógico, pra a gente comprar a gente tem que gostar a princípio. Eu não comprei porque eu falei, não, quero esperar a versão, não só porque ia ser estendida, né, mas para ter os extras, principalmente, né, eu queria uma versão completa, com making off, tudo, coisa que não foi feita no primeiro Blu-ray e DVD, porque era só o filme. Então, pra mim, eu acho ótimo, vou ter cenas extras, bacana, é legal aqui em casa a gente ter essa oportunidade, e o filme também pode ser visto na versão original de cinema, sem problema nenhum, então acho válido, né, mas sem dúvida nenhuma no caso do Avatar é capitalização, né, é para ganhar mais dinheiro. Eu comprei essa primeira edição porque eu não ia comprar de novo se eu tivesse comprado aquela. Pois é. E Felipe, você acha que com o advento das novas mídias aí, então, o cinema, enquanto o filme de cinema, ele está virando uma obra efêmera, quer dizer, essa possibilidade de relançamentos em mídias eletrônicas está fazendo com que o filme seja uma obra em constante mutação? Não seja uma obra definitiva? Assim, no fim das contas, eu acho que não. Porque, apesar da gente ter discutido vários exemplos aqui, e a gente continua tendo, né, desde a alteração do diretor, alteração de estúdio, alteração na fotografia, enfim, isso está acontecendo muito. Acho que nas principais obras, né, no que a gente fala, quando a gente fala de cinema, os filmes que ficam, os filmes que vão ficar, as grandes obras, né, o que faz do cinema ser essa coisa maravilhosa, essas a gente já tem poucos casos para falar. Não que as obras que a gente tenha citado não sejam.
mas elas são poucas perto, né, do que é o cinema e dos filmes que existem. E a gente, quando ouve grandes cineastas, né, e defensores do cinema falando, como por exemplo Martin Scorsese, porque o papel dele, por exemplo, é importante não só como cineasta, mas como um preservador do cinema, né, que tem um instituto de restauração, de preservação de filmes e grandes filmes. Então, ao ouvir isso e ver como é que essa coisa funciona, eu vejo que eu não tenho muito medo, assim, de que vai se tornar um cardápio, cada um faz o filme do jeito que quiser. Eu acho que isso não chegaremos a tanto, né? Nós temos casos específicos, que nem a gente disse aqui, alguns cineastas que parece que tem mais essa tendência que diz muito sobre a personalidade deles, né? Eles nunca estão satisfeitos, eles nunca chegam a uma conclusão, eles estão sempre aí mudando. Obra volúvel, diretor volúvel. Exatamente, né? Enfim, isso aí Freud explica, né? Mas eu acho que no fim das contas a maioria e os grandes filmes assim, a gente não tem mudanças e o Blu-ray só vem para trazer o que é a qualidade de imagem de grandes filmes, de grandes cineastas, entendeu? A gente pode assistir, né, uma plateia mais jovem pode assistir hoje um filme do Akira Kurosawa e não falar que esse filme é de 50 anos atrás, sabe? Sim. Então, eu acho isso incrível. Então não temo muito. Eu acho que a gente está convergendo para ter novas maneiras de se fazer cinema e se pensar cinema. E mídias se convergendo, né? Tudo que é audiovisual vai se convergendo. Tudo uma coisa só, né? Exatamente. Outro dia eu joguei um jogo pro PlayStation 3 que é fantástico, que é o Heavy Rain. E aí muita gente fala, é um jogo, é um filme. Assim, não é um jogo, não é um filme, mas ele é uma fusão dos dois. É como se fosse um filme em que você toma as decisões. Você talvez fizesse o papel do montador, né? Você vai tomando as decisões e as escolhas, o caminho que você quer que a história siga. Então acho que a gente vai começar a ver isso cada vez mais. Uma coisa que não é jogo, que não é filme, é uma fusão dos dois. Né? E aí, talvez esses cineastas, né, que tem tanta dificuldade de tomar uma decisão final e fechar a obra, talvez eles comecem a fazer coisas desse tipo também, porque para eles seria uma boa saída. Bom, pessoal, eu tenho certeza que tanto eu quanto o Felipe adoraríamos ficar aqui discutindo esse assunto, que além de de ter tema para discutir, é um prazer falar disso, né? Mas espero que haja outras oportunidades para a gente se reunir mais vezes e falar sobre cinema, né, Felipe? Sem dúvida nenhuma, um grande prazer estar aqui nesse vídeo com você, Ricardo. Eu agradeço o convite, né? Acho que conseguimos, né, fazer uma gambiarra tecnológica aqui, foi muito bacana, né? A gente pode repetir isso mais vezes. Espero que na hora que montar dê tudo certo, né? E a discussão é essa, a discussão está aí, espero que o pessoal curta, que participe, que divulgue o vídeo, que coloque aqui os seus comentários, e acho que é uma discussão muito válida, e como toda discussão é assim, a gente coloca, e aí a gente vai pensando, maturando isso na nossa cabeça e tendo nossas próprias opiniões, ouvindo as opiniões dos outros. É isso aí, Felipe. Site do Fonseca? .blogspot.com, apareçam lá, e lá no meu blog tem os links para Twitter, YouTube e tudo mais. Beleza. E, de minha parte, canal do Sócio, assista sempre que puder, assista também o canal do Felipe no YouTube, e até a próxima, pessoal.